E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar falando sobre demografia, só que agora a gente vai entrar nas teorias demográficas. E o que são essas teorias demográficas? Bom, teorias demográficas são teorias construídas a partir da observação e análise dos chamados indicadores demográficos. E você sabe, e eu sei, que indicadores demográficos a gente já navegou bastante por esses mares de conhecimento. Então, a partir desses indicadores, grandes pesquisadores irão postular as suas teorias. Algumas serão bem válidas, outras cairão por terras. Então, vamos começar a entender quem são essas grandes e quais são essas grandes teorias. Bom, a primeira grande teoria é chamada teoria malthusiana. Ela foi criada por Sr. Thomas Robert Malthus, que é um clérigo anglicano de origem britânica. Ele vai postular, ele vai criar essa sua teoria ali, na virada do século XIX, na virada do século XVIII para o século XIX. Tá? Então ele vai observar as populações e vai postular a seguinte colocação: que segundo Malthus nós teríamos que controlar as taxas de natalidade, porque o grande nascimento de população representava a miséria da própria humanidade. Nós teríamos bocas demais para alimentar em uma velocidade muito maior do que a gente pode conseguir realizar esse trabalho. Ele realiza uma extrapolação estatística, comparando a velocidade dos nascimentos com a capacidade de produção de viveres. Produção de viveres vai além de simplesmente produção de alimentos, porque quando a gente pensa em um mundo, você precisa de calçado, roupa, água, casa e por aí vai. Você precisa de viveres. E ele percebe que a velocidade de reprodução é muito maior do que a velocidade de produção, criando aí uma correlação matemática. Malthus é conhecido pela chamada teoria da PA e da PG. PA para alimentos e viveres, PG para populações. Professor, como assim? Ele diz que as populações crescem em um esquema de progressão geométrica. Tá? De uma família para duas famílias, que vai para 4 famílias, que vai para 8 famílias, vai 16, 32, 64, 128 e você vai crescendo absurdamente. Professor, eu não entendi essa extrapolação. Pensa comigo, um casal teve 3 filhos. Cada um desses filhos também teve 3 filhos. Então, de 3 a gente salta para 9. 3 vezes 3, 9. Se cada um desses 9 tiverem 3 filhos, nós pularemos de 9 para 27. Nós estamos vendo uma progressão geométrica. Agora, para a produção de alimentos, eu preciso lavrar a terra, eu preciso rasgar ela, eu preciso trazer a água. Eu tenho que esperar o ciclo natural da fertilidade, eu tenho que esperar o ciclo natural do crescimento. Thomas Robert Malthus é um homem de antes do século XX, o que vai ser uma grande pressão para o seu entendimento da sua teoria. Então ele vai dizer que a capacidade de produção de viveres era bem mais lenta, seguindo essa progressão geométrica, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Ou de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, sempre mantendo a mesma razão somatória. Enquanto de um lado nós temos uma visão multiplicatória, em outro a gente tem uma razão somatória. O que de fato, para a visão de Malthus, chegaria a um ponto crítico. E para evitar esse ponto crítico, você deve controlar a natalidade. E o que Malthus fala sobre a questão do controle da natalidade? Era preciso a contenção desse crescimento populacional. Na visão de Malthus, a única forma de nós atingirmos essa contenção era através da sujeição moral. Professor, o quê? Sujeição moral? É exatamente isso. Não se esqueça, querido aluno. Thomas Robert Malthus é um clérigo. Então ele fala da castidade antes do casamento. E ele fala de casamentos cada vez mais tardios. Olha nessa, Malthus, você acertou. Os casamentos hoje, especialmente em ambientes urbanos, em sociedades laicas, tendem a ser bem mais tardios. Mas Malthus fala também sobre a abstinência sexual, mesmo em situação matrimonial. O sexo apenas como sendo ato de reprodução. E uma reprodução só deve ser realizada quando você tiver condições
de sustentar esse indivíduo, evitando assim um ponto onde a população cresce muito mais do que sua capacidade de viveres. Malthus, inclusive, nos inspira a construir esse gráfico, aonde a gente vê a população crescendo exponencialmente, passando pelo ponto limite do crescimento das produções, chegando a esse ponto de crise. E Malthus fala: se nós não controlarmos os nascimentos, se nós não controlarmos as natalidades, chegaremos a esse ponto de crise. E o que esse ponto de crise nos traz? Os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse: a peste, a fome, a guerra e, consequentemente, a morte. Mas Thomas Robert Malthus é um indivíduo que vai observar isso na sua própria história, voltando alguns séculos, vendo a peste negra, vendo as grandes guerras da Europa e observando que as populações cresceram e depois entraram em situação de crise. É aí que ele postula a sua teoria. É demais estudar demografia. Espero que vocês tenham gostado e que continuem ligados aqui com o professor Tiago, navegando nesses mares de conhecimento. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.